Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Nesse vídeo nós estaremos falando um pouco acerca da obra A Igreja, Sua Natureza, Autoridade, Propósito e Culto, publicada pela editora Estandarte de Cristo, do autor e querido pastor Jeffrey Johnson. Esse é um dos temas que particularmente eu mais gosto de estar lendo e estudando, essa área da eclesiologia. E sempre quando eu posso, eu procuro ler obras acerca desse assunto. E este livro em particular, eu considero até hoje um dos melhores livros que eu já li acerca desse tema. Porque o autor, ele adota uma linguagem pastoral aqui, através dessas páginas, através dos seus escritos, e ao mesmo tempo teológica. Então, é um livro que vai fazer uma análise de várias partes, de vários elementos que estão relacionados à igreja, através de uma perspectiva teológica, porém o autor sempre adota uma linguagem pastoral. Essa obra ela foi publicada em 2020. Alguns autores, como John MacArthur, John Bick, Paul Walsh e Mark Dever, eles fizeram aqui o prefácio dessa obra, fazendo aqui algumas recomendações. Este livro ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, o tema é a natureza da igreja. A segunda parte, a autoridade da igreja. Terceira parte, o propósito da igreja. E quarta parte, sobre o culto da igreja. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver? E cada parte dessas subdivisões, elas possuem 3 capítulos. Na primeira parte, onde o autor vai falar sobre a natureza da igreja, são 3 capítulos: as marcas da igreja, a membresia da igreja e os deveres dos membros da igreja. Desses 3 capítulos, o capítulo 2, sobre a membresia da igreja, é um assunto muito importante, principalmente tendo em vista a questão dos desigrejados. Uma das indagações que nós nos fazemos, que muitos se fazem, é se a minha fé, se eu tenho fé em Deus, eu me relaciono com Cristo, por que eu preciso da igreja? Né? Qual é o papel que a igreja desempenha na minha fé? A igreja, afinal, é importante para a minha caminhada? Então, existem muitos que, apesar de professar a fé em Cristo, ainda não entenderam a importância do corpo de Cristo para a sua fé, para o fortalecimento, o amadurecimento da sua fé. Então, compreender o conceito de membresia é muito importante. E no capítulo 2, o autor vai falar sobre isso. No capítulo 3, ele vai falar sobre os deveres dos membros. Nós, por vezes, nos esquecemos que quando nós nos tornamos membros de uma igreja, nós temos muitos privilégios, né, dentro da comunhão dos santos, mas também, como membros, nós temos deveres. Deveres que as Escrituras estabelecem para nós. E é isso que o autor vai tratar no capítulo 3. Na segunda parte, o autor vai falar sobre a autoridade da igreja. E dessa segunda parte, os 3 capítulos, o capítulo que fala sobre os oficiais da igreja é um tema que me chamou muita atenção, né? Qual é o papel que os presbíteros e diáconos desempenham ou devem desempenhar na igreja local? Existe muita confusão, muitas dúvidas acerca daquilo que são os oficiais da igreja, se devem ser pastores e presbíteros e diáconos, ou se é só pastores e diáconos, ou se é bispos e presbíteros e diáconos. Aqui, nessa parte do livro, o autor ele vai nos mostrar aquilo que são os elementos bíblicos que devem caracterizar os oficiais da igreja, são os pastores, presbíteros e diáconos. E, ao contrário do que muitos pensam, o papel diaconal não está relacionado apenas a questões braçais, digamos assim, como abrir a igreja, ou fazer um café, ou limpar a igreja. Todas essas funções são muito importantes e todos os membros podem desempenhar essas funções. Mas em algumas denominações, algumas vertentes cristãs, os diáconos são vistos como homens ou mulheres que apenas que desempenham, possuem um papel apenas braçal, como se a sua função estivesse relacionada apenas a questões ligadas a questões físicas da igreja. Porém, aqui o autor vai deixar bem claro que os diáconos, eles também
deve desempenhar, junto com os pastores e junto com os presbíteros, questões espirituais. Os diáconos também devem estar aptos a ensinar. Os diáconos também devem estar aptos a interceder pelos membros da igreja local. Os diáconos também devem estar aptos a dar um suporte espiritual para os membros da sua igreja. Em algumas vertentes, né, há dúvidas em relação se o diaconato é relacionado apenas aos homens ou também às mulheres, e essa é uma questão particular de cada linha, né, de cada vertente teológica e cristã. O autor em particular, ele adota que o papel que Deus deu aos oficiais da igreja estão direcionados aos homens. Essa é uma questão para um outro vídeo. Na parte 3, o autor vai falar sobre o propósito da igreja, né, aquilo que é a sua missão, né, a sua missão na formação de discípulos, a sua missão na evangelização, a sua missão naquilo que é o quesito do ensino doutrinário. Então, essa é a parte 3. E na parte 4, o autor vai falar sobre o culto da igreja, né? Como que a igreja deve cultuar a Deus, né? Quais são os princípios, quais são os elementos que devem estar presentes no culto na igreja local. Esse é um tema também muito importante, a teologia do culto. Será que nós podemos, de acordo com as nossas imaginações, inserir elementos no culto? Ou será que nós devemos voltar nossos olhos para as Escrituras e observar aquilo que são os elementos que o próprio Deus da palavra ali colocou, estabeleceu, para que assim nós viéssemos prestar um culto que glorificasse a Deus, que glorificasse ao seu nome? Então, a teologia do culto é muito importante. E é essa a ênfase do capítulo 4, da parte 4 aqui dessa obra. Então, eu quero deixar aqui no canal a recomendação desse livro do querido pastor Jeffrey Johnson, publicado pela editora Estandarte de Cristo. E aqui na introdução, o pastor Jeffrey ele faz uma consideração muito importante e que nos mostra aquilo que é o seu entendimento da importância desse tema para nós. Observem a sua citação, o que ele diz. A visão da igreja sobre Deus, o homem e a salvação possui um impacto vital em suas práticas. A teologia, propriamente dita, a doutrina de Deus, a antropologia, que é a doutrina do homem, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a eclesiologia, a doutrina da igreja, nunca deveriam ser separadas na prática. Possuir uma visão elevada de Deus e uma visão baixa do homem, ou uma visão baixa de Deus e elevada do homem, determinará se uma igreja é centrada em Deus, ou seja, teocêntrica, ou centrada no homem, antropocêntrica. Jeffrey Johnson.